Fala aí, ô fela, beleza? Hoje eu quero discutir contigo os itens principais da preparação e dos cuidados que a gente tem que ter se por acaso a gente for entrar com o carro na água. Uma trilha, uma travessia de rio, uma enchente. Mas antes de começar, não se esquece, se inscreve aí, deixa o sininho ativado para você receber as notificações todas as vezes que a gente incluir algum conteúdo novo no canal. E se gostar, não esquece de deixar o teu like. Vamos lá? Ô Lu, solta o vídeo aí, porque hoje a gente vai se molhar. A primeira coisa, fela, é o seguinte: você realmente quer entrar na água? De verdade? É água mesmo? Ou é uma enchente? Para início de conversa, quando a gente entra numa enchente, o que a gente vai encontrar lá é muito mais do que água, né? É aquela maçaroca toda de lixo, de abacuato que a gente vai encontrar lá. De novo, é água mesmo ou é lama? Dá uma olhadinha nessa foto que foi tirada no indoor de Mendes, no Rio de Janeiro, em 1993. E imagina só o trabalho que não deu para limpar esse carro depois. Já imaginou todos os cantinhos e as frestinhas por onde a lama entrou? E se for água salgada? E água salgada em contato com a lata toda do carro? Você quer ir mesmo, né? Então a gente tem que se preparar. Dá uma olhada aqui nos itens que nós vamos discutir hoje. A gente vai passar um a um deles. Vamos lá. Você deve ter visto o meu vídeo sobre calço hidráulico, né? Se não viu ainda, corre lá para ver. Porque é pela entrada de ar do carro que entra a água que vai quebrar o teu motor. Então é por isso que a gente tem que fazer uma preparação adequada. Daí que o principal item da preparação é colocar um snorkel. Porque aí o que a gente faz? A gente pega e transfere a entrada do ar para uma posição lá para cima, lá perto do teto do carro. Agora, colocou o snorkel, tá tudo pronto, tudo arrumado, tudo simples, tudo garantido, certo? Não, nada disso. Vou te mostrar uma pegadinha. Dá uma olhadinha nesses vídeos que eu fiz aqui mostrando dois snorkel em dois carros diferentes, de duas marcas diferentes. Repara que na parte de baixo do snorkel tem um furo aonde a gente tem que colocar um parafuso ou tirar. No dia a dia, a gente anda sem o parafuso, porque esse furo funciona como um dreno. Então, na hora que você, por exemplo, vai lavar o carro e espirra água no carro em todas as direções, ou então quando você pega uma chuva, etc., essa água que entra por dentro do snorkel, a gente não quer que vá para o filtro de ar. Então, a maioria dos snorkel de boa qualidade, eles têm esse dreno ali embaixo, que é para essa água indesejável não ir para o filtro de ar. Agora, quando a gente vai para a trilha, vai entrar na enchente, vai entrar numa poça de lama, como daquela foto, a gente não pode esquecer de colocar o parafuso ali, porque senão é exatamente por aquele furo ali que o motor vai sugar a água para dentro. E tem outra coisa, fela. Repara nesse vídeo o trajeto que o ar que entra pelo snorkel faz para chegar até o filtro de ar. Até aí tudo bem? Beleza. Só que as caixas de filtro de ar, e eu vou te mostrar duas fotos, dois carros diferentes também. Nessas caixas do filtro de ar, é comum ter também um dreno na parte de baixo da caixa do filtro de ar. Também com o objetivo de, mesmo que o carro não tenha um snorkel, que a água que venha da chuva ou que espirre de alguma situação comum do dia a dia, não entre pelo filtro de ar. Então, nesses casos, nessas posições aí desses drenos, onde você está vendo as setas, quando a gente for para uma trilha, entrar numa enchente, preparar o carro para entrar dentro d'água, o que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar, impermeabilizar, tampar, qualquer coisa, mas tem que fechar essa saída, esse dreno, porque senão também vai ser por ali que a água vai ser aspirada para dentro do filtro de ar quando você estiver atravessando o rio, entrando numa poça d'água, seja lá o que for. Agora vamos falar de diferenciais, caixa de câmbio, de tração e de reduzido. O que acontece? Todos esses elementos possuem válvulas de alívio de pressão. Lá dentro tem óleo. Quando tudo começa a girar, tudo começa a aquecer e quando aquece, a pressão interna aumenta. Então essa pressão tem que ser de alguma maneira aliviada.
E ela é aliviada exatamente por essas válvulazinhas. Só que essas válvulas, elas existem exclusivamente para permitir esse alívio da pressão interna. Elas não são feitas para impedir que a água entre. Então o que tem que acontecer? Você tem que pegar e tirar essas válvulas dali e levar essas válvulas para uma posição mais alta, se você for realmente atravessar um rio, etc, etc. Porque senão pode acontecer de a água entrar exatamente por essas válvulas numa caixa de câmbio, no diferencial. Você já imaginou contaminar o óleo e o interior todo de uma caixa de câmbio ou de um diferencial com lama, com água salgada, seja lá o que for? Imagina o prejuízo. Então, dá uma olhada nesse caso desse carro aqui, aonde nós tiramos a válvula dali da posição onde ela fica, bem em cima do eixo traseiro, e aí instalamos ali no lugar da válvula, instalamos uma mangueira. Repara na mangueira que tem uma braçadeirazinha metálica. Então repara o trajeto que essa mangueira está fazendo. Ela está subindo, passando pelo chassi e vai até o suporte de step. Com essa solução aí, a gente transferiu a válvula que ficava lá embaixo, bem no eixo do carro, para uma posição que fica aproximadamente 1,20 m de altura, melhorando bastante a estanqueidade daquele diferencial e daquele eixo, impedindo que a água entre lá. E claro, isso você deve fazer no diferencial traseiro, na caixa de câmbio e no diferencial dianteiro. Repara nessa outra foto que eu estou mostrando que o respiro, né, essa válvula de alívio do diferencial dianteiro deste carro foi colocado ali na parte de cima do radiador, que também fica mais ou menos a 1,20 m, 1,30 m de altura. A mesma coisa foi feita com o respiro, a válvula de alívio da caixa de câmbio. Ela foi colocada escondidinha ali ao lado do tanque da água que abastece o limpador de para-brisa. Repara na seta amarela, ela está bem escondidinha ali atrás e ela está também nessa cota de mais ou menos 1,30 m de altura. Ou seja, neste carro, esses três elementos principais estão protegidos da entrada de água até essa altura aí. Vamos falar de troca de marcha? O recomendável é que você já escolha em qual marcha você vai passar nesse alagado antes de entrar. Coloca uma segunda reduzida, uma terceira reduzida, uma primeira simples, seja lá o que for que você for escolher, coloca a marcha, entra e não troca de marcha. Na hora que você vai trocar a marcha, o platô e o disco de embreagem, que vivem colados enquanto eles estão tracionando o carro, eles se afastam para você poder fazer a troca de marcha. Nesse momento que o disco de embreagem e o platô se afastam, essa maçaroca por onde você está navegando praticamente vai entrar no meio dos dois. E aí tem duas consequências. A primeira é que pode fazer com que a embreagem patine por causa dessa maçaroca que fica ali no meio dos dois. A outra coisa que pode acontecer é algum material abrasivo que tem ali como lama, detritos, etc e tal, nesse processo de encostar o disco de embreagem com o platô de embreagem, pode friccionar ali e pode detonar a superfície do teu platô e arrebentar com o teu disco de embreagem. Então, é sempre recomendável você não trocar de marcha quando você já estiver ali dentro dessa poça, seja lá do que for. Agora vamos falar da hélice do radiador, que é um perigo. Teu carro tem polia viscosa atrás da hélice do radiador? Se tem, menos mal, porque a polia viscosa também funciona mais ou menos como uma embreagem. Quando você entra nessa poça de água, seja lá o que for, com a hélice girando, o risco é que as pás da hélice literalmente batam, colidam com a água. Numa pancada dessa, já aconteceu, pode acontecer com você, da pá da hélice literalmente quebrar. Então o que você deve fazer? Das duas, uma. Ou você entra com velocidade moderada, aceleração constante sem variar muito, para que a pancada que a hélice vai dar naquela massa líquida não seja tão forte, de um lado, ou de outro lado. Dependendo se a distância que você vai cruzar desse rio, dessa poça, e você vai ficar muito tempo com aquela parte do motor submersa, é recomendável até mesmo ou você tirar a hélice
hélice fora, se ela tiver um acesso tranquilo de se tirar os parafusos, mas se isso não for possível, é recomendável que você tire a correia que faz a movimentação da polia onde está essa hélice e faz a hélice girar. Então você tira a correia para que a hélice não fique girando dentro da água e fazendo um carnaval ali dentro da água ou dentro da lama por um trajeto muito longo. Outro item, cano de descarga. A verdade é que quando você entra na água, se o cano de descarga ficar submerso, a água vai tentar entrar por ali também. Então a recomendação é que durante o período de tempo que você ficar dentro d'água, que você mantenha essa aceleração constante para que os gases do escape eles saiam com uma pressão suficiente para expulsar a água que está tentando entrar. Outro item, freios de lona. Muitos carros têm freios de lona, principalmente no eixo traseiro. Então o que acontece? Quando você entra dentro da água, da lama, seja lá o que for, existe um intervalo entre a lona de freio e o tambor de freio, ou também conhecido em alguns lugares como panela de freio. E aí, isso entrando ali dentro e contaminando aquele ambiente todo, vamos ter duas consequências. A primeira é imediata, que aquela maçaroca que entrou ali vai diminuir a eficiência da frenagem. Tá cheio de bagulho ali dentro, então as lonas não vão encostar no tambor de freio no momento em que você pisar no pedal do freio. Então, primeira coisa, cuidado com as primeiras freadas depois que você sair dessa poça, seja lá do que for. A segunda consequência é depois que você volta para casa, porque essa maçaroca toda que entrou ali, ela vai secar. No momento que secar, todos os elementos vão endurecer o que sobrou ali. Pode ser terra, pode ser pedrisco, pode ser pedacinho de galho, seja lá o que for. Então fica tudo endurecido. A partir desse momento em que está tudo seco e endurecido, no momento em que você começar a usar o carro de novo, que o tambor de freio vai girar junto com a roda e que você começar a frear, esse material que sobrou ali dentro vai trabalhar que nem uma lixa e vai arrebentar com a tua lona de freio e com o tambor de freio. Não adianta lavar só o carro. A minha recomendação é que depois que você chegar em casa e que você mandar lavar o carro, você também mande desmontar os tambores de freio, faça uma limpeza ali dentro e depois regule novamente a altura das lonas para você não detonar o teu sistema de freio de lona de freio. Parte elétrica, fela. É aí que a coisa começa a ficar complicada. Não é à toa que a grande maioria dos carros que a turma usa para entrar dentro d'água é movida a diesel. Principalmente os motores a diesel mais antigos. Porque os motores a diesel, quanto mais antigos, menos parte elétrica eles têm. Você vê um Jeep desse antigo, uma Toyota Bandeirante, coisa do gênero, que parte elétrica que ele vai ter? Basicamente vai ter um alternador, um motor de arranque e a iluminação. Não tem mais nada de elétrico ali. Quando você vai para um carro movido a gasolina ou etanol, o que você vai ter? Você vai ter vela, cabo de vela, vai ter um distribuidor, se for dos antigos vai ter um platinado lá dentro, se for dos mais recentes vai ter uma ignição eletrônica, não é injeção ainda, uma ignição eletrônica. Tudo isso são componentes que, se existirem no teu carro, você tem que dar um jeito de isolar, impermeabilizar, colocar um saco plástico em volta. Por quê? Porque a água salgada, lama, tudo isso é condutor de corrente e pode causar um curto-circuito. Ou então, pior ainda, um distribuidor, por exemplo, se ele for contaminado por essa maçaroca que entra, essa maçaroca pode ser isolante. Aí ele já não conduz mais a corrente que leva a faísca para as velas e o teu carro vai apagar, vai morrer o motor no meio daquela situação ali. Se o teu carro for mais moderno, seja ele gasolina, etanol ou mesmo diesel, com essa eletrônica toda que agora vem embarcada nos carros, central eletrônica, que muitos chamam de centralina, aquela quantidade enorme de sensores de tudo que é tipo que tem espalhado pelo motor, aí o negócio complica realmente. Porque qualquer um desses sensores que pare de funcionar, ou mesmo a centralina, a central eletrônica, se ela for contaminada com água, ela pode se perder e vai apagar o teu carro no meio do caminho. Então, todo cuidado é pouco. Quanto mais novo o carro, maior o grau de cuidado que você tem que ter. E eu recomendo que você converse com o teu mecânico de confiança para saber quais são as condições que você tem para, com um carro desse mais moderno, com essa eletrônica toda, se você pode ou não entrar dentro de uma poça d'água, ou o que você tem que fazer para proteger os componentes principais dessa parte eletrônica do teu carro.
E por último, Fela, e não menos importante, tem o item da vedação da cabine. Porque, por exemplo, se por um lado os carros mais antigos têm todos aqueles furos no assoalho, que é para sair sujeira, para você poder lavar o carro e escoar a água por ali e tal, mas do mesmo jeito que sai, a água entra, tá certo? Então, como é que está a vedação do teu carro? Até que profundidade, do ponto de vista de vedação da cabine, você acha que dá para ir? Já pensou numa entrada de água ou de lama para dentro da tua cabine e o teu carro tem carpete? Já imaginou o trabalho que vai dar para desmontar aquilo tudo e para limpar? A outra coisa é o seguinte, você também tem que estar preparado para a seguinte situação. Entrou água na cabine, você vai querer deixar os teus pertences em lugares mais altos, em cima dos bancos, ou até mesmo pendurados no encosto dos bancos, alguma coisa assim, porque se alguma água entrar, você não quer teus pertences pessoais tudo boiando dentro do carro, né? Então, é isso, Fel. Para entrar numa poça d'água, atravessar um rio, entrar numa rua alagada de uma enchente, são muitos os cuidados, são muitos os preparativos, são muitos os itens que você tem que ter em mente, que tem que estar protegidos para permitir você fazer uma aventura dessa. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aí e até o próximo vídeo. Um abraço.